Yo, yo, yo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Daniel de Geografia. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre clima e sociedade. Tá? As interações entre o clima e a sociedade, de que maneira que o clima influencia e impacta na sociedade, que é estudada pela climatologia, e também se de alguma maneira as ações da sociedade conseguem de alguma forma impactar nas questões climáticas. E aí a gente entendeu na primeira aula lá o que seria as variações climáticas, né? E também as anomalias climáticas. Vamos falar um pouco sobre El Niño e Laninha, duas anomalias climáticas que têm a capacidade de fazer com que haja variações no clima de uma forma, não variações, mas anomalias climáticas em diversas partes do mundo e inclusive aqui no Brasil. Bom, também vimos falar um pouco sobre aquela possibilidade do aquecimento global, se realmente aquece, se não aquece. E aí vocês realizaram também uma pesquisa sobre os céticos e os aquecimentistas. Aqueles que acreditam que o mundo aquece realmente por causa da ação humana e aquelas outras que dizem que o mundo aquece não pela ação humana, mas por questões naturais da própria Terra. E aí a gente falou um pouco sobre a ação do homem na camada de ozônio, né? Ação essa que tem trazido alterações na camada de ozônio. A camada de ozônio é uma das camadas da atmosfera da Terra, aquela que tem capacidade de reter um pouco do calor para que os raios ultravioletas não entrem com tanta força e causem danos para nós. E também falamos um pouco sobre o efeito estufa, aquele efeito que é natural da Terra e que ele consegue fazer a manutenção da temperatura da Terra. Se não fosse o efeito estufa, a vida na Terra não seria possível. O que a gente pensa sobre o efeito estufa, a gente estudou na aula passada, é que apesar de ser uma ação natural, algumas ações do homem têm como maximizar esse efeito. Que ações são essas? A poluição e assim por diante. Tudo isso a gente viu na aula passada. O que a gente vai ver hoje? Vamos continuar vendo algumas ações climatológicas, alguns efeitos desse clima na sociedade, e vamos começar aqui pelos eventos extremos. Tranquilos até aí? Então, vamos lá. O que são eventos extremos, pessoal? São ações que acontecem, são como se fossem anomalias climáticas, tá? Acontecem a mais do que é normal que se aconteça. Por exemplo, as ondas de calor, e aqui nós temos uma imagem de pessoas tomando banho em uma praça pública na França, em 2019, tá? Onde nesse mesmo ano a temperatura excedeu 40 graus Celsius no país. Mas, o 40 graus, Rio 40 graus, tem até um músico que fala isso. Mas estamos falando de Rio de Janeiro, que é um estado dentro do Brasil, que é um país tropical, onde é natural e é normal que as temperaturas cheguem no verão, principalmente, a 40 graus. Está falando aí da França, onde nós temos ali um clima temperado, na sua grande parte, onde esses acontecimentos aí não são normais, não é algo padrão. Por isso que é considerado um evento extremo. Vamos ver outro. A seca, no caso aqui é o fogo em Gâmbia, na África, também em 2019. Além das secas, muitas regiões africanas enfrentam o problema do fogo por conta das altas temperaturas. Vejam, seca é natural, fogo também é natural. Ou seja, pode acontecer de forma natural. E as secas, elas têm os seus ciclos. Por que acontece seca? Por causa dos fatores climáticos. É a posição geográfica daqueles lugares, aliada a outros fatores climáticos que fazem com que aquela região seja uma região de seca, assim como acontece aqui no Brasil. As queimadas também. Qual é o problema? É que tem acontecido, em alguns momentos, em alguns lugares, que esses eventos têm sido mais do que o normal. Então, essa seca, por exemplo, uma seca mais prolongada no Nordeste, esse fogo em Gâmbia, na África, em 2019. Claro, o fogo é comum nas regiões tropicais, principalmente onde há uma continentalidade. Por exemplo, no Brasil, onde nós temos o Cerrado. Tem o fogo,
esse fogo acontece de maneira natural e depois aquela vegetação daquele lugar se revitaliza, porque já estão adaptados. Veja que são regiões de clima tropical, são aquelas regiões onde as cascas das árvores são grossas, os troncos são tortuosos, que são adaptados. Qual o problema? É quando isso começa a acontecer de maneira exagerada e fora do controle. Quais os motivos? Aí vão depender de algumas análises, vai depender de algumas discussões que a gente pode fazer, como, por exemplo, se o homem, o aquecimento global, tem ou não a capacidade de fazer com que esses eventos aconteçam de forma mais intensa. Bom, pessoal, outros eventos que acontecem, como é o caso do frio extremos, as chuvas extremas. Então, esses também são eventos que acontecem quando existe uma quantidade, uma intensidade maior do que o normal. A gente está vendo aí uma fotografia tirada após a chuva de granizo nos Estados Unidos, também em 2019, e um carro aí coberto em neve. Fala assim, professor, mas essas questões já não acontecem normalmente, não é nevasca em algumas regiões, assim por diante, sim. Mas quando fala sobre os eventos extremos, está falando sobre exatamente quando esses eventos acontecem além do normal, tá? Além da conta. E aí, o responsável por isso é que existem discussões. Se é uma questão natural da Terra, até porque a gente já passou por períodos de glaciações e assim por diante, ou se é a ação humana que tem causado essas alterações, anomalias climáticas. Bom, um outro evento que nós temos são as alterações do vento. Isso que está falando sobre os furacões, né? Sobre os tornados. E aqui eu trago um dado para vocês. Vejam só. Ciclone, furacão, tufão ou tornado. Qual é o nome adequado, qual é o nome ideal para esses eventos? A gente vai ver que os ciclones, tá? Que a gente chama de ciclones tropicais ou tempestades tropicais, eles também podem ser chamados de furacões ou de tufões. Depende de onde ele aconteça. Quando esses ciclones tropicais, essas tempestades tropicais acontecem no Oceano Atlântico Norte, eles são chamados de furacões. Mas quando eles acontecem, por exemplo, no Pacífico Oeste, tá? Lá no lado da Indonésia, Filipinas, Malásia, Japão, etc., aí nós temos o nome de tufão, certo? Beleza até aí? Tranquilos? Bom, vamos mais um pouco. E os tornados? Os tornados é um evento onde o vento também é em espiral, só que ele é mais curto, o seu diâmetro, então ele é mais fino e ele também é mais breve. Às vezes a gente vê furacões aí, tufões que duram 4, 5, uma semana, né, de deslocamento de uma região para outra, e aí esses tornados não, são eventos mais curtos, né, que é quando esse vento em espiral ele toca o chão, ligando o chão até a nuvem. E aí a gente tem ventos que podem chegar até mais ou menos 500 km por hora. Aqui também a gente traz algumas manchetes para a gente ter uma ideia desses eventos extremos pelo mundo. Vamos lá. Onda de calor deixa 11 países da Europa em estado de emergência. Maior onda de calor na Europa em mais de uma década já tem nome, Lúcifer. Temperaturas passaram dos 40 graus e 5 pessoas morreram. É uma reportagem do G1 de 2017. Galera, a gente pode falar assim, pô, mas as temperaturas passaram de 40 graus. Aqui no Brasil, a gente tem essas temperaturas em alguns lugares. Temos até uma música Rio 40 graus, né? Porque no verão, alguns lugares podem chegar a essa temperatura até um pouco mais. Só que a gente está falando de um lugar, de um continente, que é a Europa, onde esses eventos e as temperaturas a esse nível não é normal. A gente tem a Europa, na sua grande maioria, um clima temperado, e o clima temperado é um clima de temperaturas amenas. Vejam, aqui no Brasil é comum as nossas casas, a forma de construir as nossas casas, para que elas sejam mais arejadas, mais ventiladas, assim como a gente tem ventilador, ar-condicionado, assim por diante. Na Europa, como a temperatura já é mais restrita, é mais comum as casas terem um isolamento térmico maior e também a presença de aquecedores.
e não de ar-condicionados. Por isso que muitas pessoas acabam sofrendo com esse calor intenso. Frio extremo na Europa contrasta com onda de calor no Ártico. E aí a gente tem uma pegadinha. Na Europa, um frio muito forte. Claro, a gente já sabe que tem climas a menos, a gente sabe que em alguns lugares o inverno já é um pouco mais rigoroso, mas a intensidade nesse ano foi muito forte. E o que chama atenção é que o Ártico, que é uma região para que está sempre com temperaturas muito baixas, no inverno, que era uma temperatura mais baixa ainda, as temperaturas estavam mais altas, não estavam quentes, estavam mais altas do que o padrão que é no Ártico. Então vejam que aí, como houve essa troca, onde era para estar quente, está frio e assim por diante, virou manchete. 41 pessoas morreram, mas evidentemente que a maior parte das pessoas que morreram estavam vivendo nas ruas. A gente sabe que a Europa, por mais que seja um continente bem desenvolvido, onde a maioria dos países tem questões sociais muito fortes, mas a gente sempre encontra moradores de rua, alguns problemas sociais. A outra, que é seca de 2012 a 2017, no semiárido, foi a mais longa da história do Brasil. Então, volto lá aquele evento extremo. Uma seca é natural. O problema da seca é a falta de governabilidade, é a falta de ação do Estado para resolver os problemas da seca. Então, vejam, 5 anos de seca, esse ciclo de 2012 a 2017, trouxe, claro, graves problemas para a sociedade, mas cuidado que, às vezes, caem perguntas no vestibular, etc. O problema da fome e da miséria na seca, no Nordeste brasileiro, principalmente ali no semiárido, ele não é um problema... a fome e miséria não é um problema da seca, mas sim da falta de governabilidade. Então, vejo que essas atividades extremas, esses eventos extremos, acontecem corriqueiramente espalhados no mundo inteiro. Bom, o clima, ele interfere, por exemplo, na agricultura, na pecuária? A pecuária, a agricultura, eles interferem no clima? Essa é a grande questão. A agroclimatologia traz duas influências da agricultura no clima. Que influência seria essa da agropecuária no clima? Por exemplo, 2/3 do gás carbônico liberado no Brasil se deve ao desmatamento. Então, os caras estão desmatando basicamente para dar lugar a pastos e áreas cultiváveis. E a liberação de gás carbônico dessas regiões desmatadas é muito grande. E se a gente trabalha com aquela teoria, dos aquecimentistas, de que a ação do homem altera a temperatura global e acontece o aquecimento global, logo a gente vai ter aí um problema com essa liberação do gás carbônico. Outra é a liberação do metano por parte dos animais. E acredita-se que o metano tem um poder de aquecimento global muito mais forte do que o gás carbônico. E aí o Brasil, sendo o país com maior exportação, por exemplo, de gado bovino do mundo, a gente tem um sério problema aí da agropecuária influenciando na questão climática. E quando acontece o contrário, como é que isso ocorre? Através da geada. Porque a geada é o congelamento do orvalho. O orvalho é aquela camadinha de água superficial que fica em cima das coisas. Às vezes de manhã, logo cedo, quando a gente vai sair de casa, em uma noite de muito frio, a gente, na porta de casa, em algumas coisas, no carro, ali no capô do carro, a gente vê como se fosse uma camadazinha de água, tá? Como se tivesse sido um chuvisco bem leve, né? Uma garoazinha. Quando essa aguinha, que a gente chama esse orvalho aí, ele acaba congelando em cima das plantações, ele traz dano para a agricultura. Então, essas regiões que estão de práticas agrícolas e assim por diante, que sofrem com a geada, toda aquela agricultura pode ser perdida. Às vezes, essa geada ela é mais acentuada. Nós chamamos ela de geada negra. Quando as plantas congelam de dentro.
É o congelamento de dentro das plantas. Não é aquele orvalho que congelou e, consequentemente, danificou a planta. Não, a planta em si congela por causa das temperaturas que são muito baixas. E há outras questões, são os problemas fitossanitários. Ou uma época de muito calor, que ajuda na proliferação das doenças, época de chuva, que também ajuda na proliferação das doenças, tanto para a agricultura como para os seres humanos. Tá? Então, são essas três formas que nós temos a possibilidade do clima influenciar na agropecuária. Galera, para a gente, já quase finalizando, falar aqui sobre o clima urbano ou microclima. A gente tem aquela discussão. O homem interfere na dinâmica climática, no clima mundial ou não? O clima mundial sofre essa interferência ou não? O que a gente sabe? É que nas grandes cidades existe um clima específico. Por exemplo, São Paulo, ela está dentro de uma região onde tem um tipo climático. Mas a cidade de São Paulo em si, ali sobre aquela cidade, existe uma variação climática, que nós chamamos de clima urbano ou microclima. Quando é que esse microclima ou clima urbano acontece? Quando a gente faz a remoção da vegetação. Quanto menos áreas arborizadas a gente tem, a tendência é que aquela região seja mais quente. Por quê? Porque a vegetação ajuda no processo de umificação da atmosfera. A umificação do ar, por exemplo, vem aí da cobertura vegetal. Então, no processo de urbanização, no processo de crescimento urbano, essas áreas ali foram desmatadas, foram destruídas, principalmente se a gente pegar aqui a região que a gente vive, que é Aracaju, que é uma região litorânea, os mangues foram sendo aterrados e assim por diante, a tendência é que a cidade fique mais quente. Quando acontece a pavimentação e a impermeabilização do solo. Galera, pavimentar é concretar, asfaltar. Isso faz com que o solo fique menos impermeável, ou seja, a percolação da água, a passagem da água pelo solo fica mais dificultada e logo essa água fica retida na superfície. Além de causar as grandes inundações, as enchentes, quando acontecem chuvas torrenciais, essa pavimentação ela também faz com que diminua o que nós chamamos de albedo, que é a capacidade da Terra de refletir a luz. A Terra reflete uma quantidade de luz específica. Quando a gente modifica a textura da Terra, a sua estrutura e etc., essa capacidade é alterada. E aí, ao invés dela refletir mais a luz, ela passa agora a absorver. Então, a pavimentação e impermeabilização do solo também contribui para o clima urbano. A verticalização, a maior característica das cidades desenvolvidas, principalmente das áreas mais ricas dessas cidades, é ter um processo de verticalização, crescimento vertical, ou seja, a construção dos prédios. E os prédios são barreiras naturais que impedem a livre circulação do ar naquelas regiões. Tudo isso vai contribuindo para que haja um aumento do calor, um aumento da temperatura da cidade, e a cidade cria um microclima que nós chamamos de clima urbano. A poluição atmosférica também vai contribuir na formação desse clima urbano, porque as partículas dos poluentes que ficam em aspersão na atmosfera, elas também dificultam que esse calor seja irradiado para o espaço, servindo como uma barreira, aumentando aquela sensação do efeito estufa que a gente já viu. Tudo isso cria um clima urbano e cria na cidade o que nós chamamos de ilha de calor, que é justamente essa elevação da temperatura em um lugar em relação às áreas adjacentes, beleza? E dentro das grandes cidades, além de ter a formação dessa ilha de calor, que compõe esse clima urbano, esse microclima, ainda temos a chuva ácida, que é a capacidade que a chuva tem de trazer da atmosfera para a superfície o dióxido de enxofre que foi lançado pelas indústrias. A poluição que é lançada na atmosfera muitas vezes volta à superfície com a chuva. E aí aquelas estruturas metálicas, aquelas estátuas, a vegetação
que ficam ali por muito tempo exposto a esse tipo de chuva, ela vai ter danos na sua superfície, na sua composição. Claro que a gente não precisa ficar com medo no sentido de uma chuva ácida vai danificar a minha pele, os pingos, etc. Não, por causa do tempo de exposição que a gente vai estar e a quantidade desse dióxido de enxofre que vem lá da atmosfera. Tranquilos? Nós temos um outro evento que acontece dentro das cidades, que compõe também um clima urbano, que nós chamamos de smog. O smog vem do inglês smoke, que quer dizer fumaça, e de fog, que quer dizer neblina. Então, é uma grande neblina de fumaça que para no ar das grandes cidades. E esse smog ele pode ser industrial ou fotoquímico. Como assim? O smog industrial está associado à poluição, que fica presa próxima à superfície. Então, essa é aquela poluição que não consegue ser dissipada, fica ali presa, aquela fumaça, nós chamamos de uma aparente fumaça, né? A gente fala muito isso de São Paulo, tem um céu cinza, etc. É um smog, tá? Do tipo industrial, onde os poluentes não conseguem ser dissipados. Já o fotoquímico ocorre com uma reação química entre os poluentes e a atmosfera, causada, claro, pela incidência da luz. A gente vê, às vezes está num lugar, nossa, que céu lindo, avermelhado, no final da tarde a gente acha que aquilo ali é uma coisa muito bonita, quando realmente, para os olhos sim, mas quando a gente percebe, entende aquela reação ali, nada mais é do que os poluentes presentes na atmosfera que estão refletindo, estão reagindo com os raios solares que estão radiando sobre esses poluentes. Tranquilos aí? Para a gente finalizar, falar sobre a inversão térmica. A gente já aprendeu que o natural, o normal é o vento quente, o vento aquecido, ele é ascendente. Então, ele sobe. Ao ponto que ele vai subindo, ele vai levando os poluentes e jogam para cima, joga lá para o espaço. Ao ponto que ele vai subindo o vento quente, ele vai empurrando o vento frio para baixo. Então, há essa troca, tá? O vento quente sobe e o ar frio desce. O que é a inversão térmica? O ar quente, ele não consegue subir. As temperaturas embaixo, o ar frio fica preso, fica estagnado, os poluentes ficam próximo à superfície e a gente não consegue fazer essa troca natural do ar quente subir e o ar frio descer. E aí, todos esses poluentes ficam retidos, concentrados, como vocês podem ver, próximo à superfície. O que é que causa a inversão térmica? É uma causa natural, é uma anomalia do clima que, por uma queda de pressão e etc., acaba formando, deixando nessa situação. E qual é o problema? O problema é quando essa inversão térmica, que pode acontecer na cidade ou no campo, não tem uma regra, o problema é quando ela acontece dentro desse clima urbano, desse microclima. Por quê, professor? Porque quando ela acontece dentro do clima urbano e microclima, onde tem um microclima, na cidade, ali tem uma grande quantidade de poluentes. Então, sendo uma região de grande quantidade de poluentes, essa reação da inversão térmica vai ficar muito mais acentuada, a concentração de poluição, do que se ela acontecesse, do que se ela ocorresse em uma área que não fosse de cidade, fosse uma área, cidade urbana, mas uma cidade rural. A sensação da inversão térmica seria bem diferente. Beleza? Tranquilos? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês aqui no vídeo. Se inscrevam no canal aí, tá? Para a gente poder ir colocando mais vídeos para vocês. Ative também as notificações, porque aí vocês recebem sempre uma mensagem quando os vídeos forem colocados. No mais, é isso. Um grande abraço e saudações geográficas. Yo.